Estamos hoje aqui com a JBL 500 MK2, uma das soundbars mais desejadas do ano. E eu testei ela por algum tempo e vou trazer nesse vídeo as minhas impressões sobre tudo que eu percebi nela. Tanto as coisas positivas, mas também algumas coisinhas que eu achei meio estranhas ou que ela ficou devendo. E sem enrolar, já vamos começar logo falando sobre o que mais devem estar curiosos em saber, que é sobre a sua qualidade de som. Esse aqui é um modelo 5.1 canais, mas o que isso significa na prática? Temos 3 canais frontais, sendo que o primeiro deles é mais direcionado para as vozes, para deixá-las mais nítidas e destacadas. Além disso, temos aqui a tecnologia Pure Voice 2.0 da JBL, que aumenta ou otimiza automaticamente os diálogos, e realmente eu percebi que conseguiu deixar as falas nos conteúdos mais fáceis de entender, até mesmo em cenas mais agitadas. Os outros 2 canais frontais fazem a separação dos demais sons entre esquerda e direita. Ela possui também 2 saídas laterais para totalizar as 5, uma de cada lado, para criar os efeitos de surround e simular um pouco os efeitos de som que vem de trás. E esse conjunto aqui na prática já é bem interessante. Imagina num filme de ação que tem jatos sobrevoando o céu. Quando tiver uma cena deles passando na tela, a gente sente esse efeito, com o som que começa mais forte de um lado e vai passando para o outro lado, dando esse efeito de movimento. Ela só não vai ser tão precisa nesses efeitos se comparada a modelos mais caros que possuem ainda mais canais. Já o ponto 1 é referente aos tons mais graves gerados pelo subwoofer sem fio. Mas antes de falar sobre esses graves, eu só queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Se estão querendo comprar uma soundbar ou até mesmo outros produtos como TVs ou celular, nós temos um grupo de promoções lá no WhatsApp. Sempre que surge uma oportunidade, um novo cupom de desconto ou algum produto que chega no seu menor preço histórico, nós te avisamos por lá. Temos uma equipe que monitora os preços durante todo o ano em lojas confiáveis da internet e só manda no grupo quando realmente está valendo a pena. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só clicar no link fixado do primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando no canto da tela. E aproveitando, se você está curtindo esse vídeo, eu agradeceria muito pelo seu like e comentário, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está sendo relevante e recomendar ele para mais pessoas. E falando sobre os graves, podem ficar tranquilos que a JBL não decepcionou aqui. Entre as soundbars 5.1 canais que eu já testei, com toda certeza esse é o aparelho com melhores graves. Isso se deve muito ao seu subwoofer de 10 polegadas, enquanto a maioria das outras marcas utiliza versões menores, geralmente ali entre 6 e 8 polegadas. Quanto maior o sub, mais ele consegue entregar aqueles graves mais pesados. Outra diferença aqui é que ele é direcionado para baixo e não para frente, então ele joga a batida direcionada para o chão, e isso faz reverberar ainda mais no ambiente. Numa cena de um filme com uma explosão, por exemplo, a gente sente essa vibração na nossa sala, o que deixa a experiência muito mais interessante. E em músicas também faz bastante diferença, e às vezes a gente se sente como se estivesse dentro de um show ouvindo as músicas, por conta dessas batidas mais fortes. Lembrando que a depender do seu gosto pessoal, é possível ajustar o nível dos graves do sub em até 5 níveis disponíveis. Então se você gosta muito das frequências mais graves, vale a pena testar e aumentar um pouquinho eles aqui. Eu, por exemplo, teria a tendência a aumentar um pouco mais os graves, porque eu gosto deles bem presentes. Vale a pena testar qual nível vai te agradar mais. Outro detalhe é que, diferente do que outras marcas fazem, que é jogar toda a responsabilidade dos graves para o subwoofer, aqui mesmo a própria barra tem graves muito melhor trabalhados. Eu até cheguei a fazer um teste aqui tirando o subwoofer da tomada e usando apenas a barra por alguns minutos, e os graves aqui já me agradaram bastante para vocês terem uma noção. É claro que daí perderíamos aqueles graves mais fortes, que vibram tudo no ambiente sem o uso do sub. Vale avisar que isso não é uma recomendação para você usar a barra sem o subwoofer, tá bom? Era mais para eu conseguir testar aqui e falar para vocês que os graves da barra realmente já são sim superiores às suas concorrentes. Só teve um detalhe que me chamou a atenção e eu achei um pouco estranho. É que os graves aqui nesse conjunto ficam mais presentes se você deixar ali no volume mais ou menos pelo 20. Se você subir um pouco mais, os agudos ganham um pouco mais de força e aí aquele grave que está bem destacado já fica de certa forma mais equilibrado junto com as outras frequências. De qualquer forma, isso pode se tornar interessante para quem gosta dos graves bem marcantes, mas não gosta de
colocar a barra no volume máximo, ou às vezes nem pode mesmo por conta do barulho que faria para os vizinhos. Isso porque nas soundbars concorrentes, geralmente temos que colocar nos volumes mais altos para sentir toda a presença do subwoofer em ação. O lado negativo fica se por um outro lado você tem um ambiente um pouco maior, ou simplesmente gosta mesmo de colocar nos volumes mais altos, porque daí nesses casos os graves não seriam tão destacados, mesmo que eles ainda estejam bem presentes. Sobre os agudos e médios, eu senti que aqui eles estão bem definidos, passando um ar de refino ao som. Na grande parte dos momentos, os sons ficavam bem ajustados, e a soma dos graves, médios e agudos dessa barra faziam ela ser uma ótima opção para um uso misto, que é quem vai fazer um pouco de tudo com ela, como ver filmes e séries, assistir canais de TV e ouvir músicas. Apenas quando você coloca nos volumes mais altos que os agudos ficam um pouco menos ajustados, como se a marca tentasse dar uma leve forçadinha para dar uma sensação de maior volume. E em relação a equalizações, a JBL é um pouco mais limitada se comparada às concorrentes. Geralmente temos nas outras marcas vários modos de som pré-definidos para você poder escolher. Já aqui temos apenas uma calibração em padrão que é bem ajustada. Então se você quiser fazer quaisquer alteração, aqui é um pouco mais manual, precisando ajustar as frequências uma por uma, o que pode ser um pouco complicado, especialmente para quem não entende tanto assim de áudio. De uma forma bem resumida sobre esse gráfico, dá para dizer que na esquerda temos os sons mais graves, enquanto mais para a direita os sons mais agudos. Outro ajuste que faltou aqui por conta dessa limitação nas opções de equalização é a presença de um modo noturno, que reduziria aqueles sons que reverberam mais para ser ativado quando você estiver assistindo algo e não quiser incomodar outras pessoas da casa à noite. Sobre a potência, a JBL informa que esse aparelho aqui tem 375 watts RMS, o que olhando só para números pode parecer um pouco menos que as concorrentes, sendo 225 referente à barra e 150 watts do subwoofer. Porém, a minha impressão aqui ao vivo é que ela entregava bem mais que isso, não ficando tão atrás daqueles modelos que por marketing falam ter números bem maiores, na casa dos 600 watts por exemplo. Sobre o volume, por curiosidade, eu acho que vale comentar que a JBL manteve o volume máximo no 32, como nas gerações anteriores, sendo que geralmente é mais comum a gente ver os volumes podendo ser ajustados entre 0 e 100 em aparelhos de som de outras fabricantes. Isso torna o ajuste um pouco menos preciso, mas por um outro lado faz com que seja mais rápido e precise de menos cliques no controle para aumentar ou diminuir o volume. E para vocês terem uma noção melhor da potência, repara só o som original de uma televisão da Samsung, esse aqui que é um modelo mais premium de tecnologia OLED. Eu tô falando bem alto, mas a gente percebe que a potência da TV não é o suficiente para abafar o tom da minha voz. Mas o que eu vou fazer aqui é mudar a saída de som para JBL 500 MP2. Vale comentar ainda que a barra é compatível para receber os padrões de áudio Dolby Atmos e DTS Virtual X, porém aqui não temos saídas de som físicas superiores para entregar todos os efeitos reais que esses padrões poderiam nos proporcionar, ou seja, alguns efeitos aqui são apenas simulados pela barra. E falando sobre o design, o modelo da JBL investe nas formas um pouco mais arredondadas. Embora ela tenha um visual mais discreto e use tons mais escuros, a sua qualidade de construção aparentemente é boa, passando uma sensação de um produto minimalista, mas premium ao mesmo tempo. Se comparado à geração antiga, o aparelho ficou um pouco mais compacto, o que pode ser interessante para que ele se encaixe melhor no ambiente. A sua instalação pode ser feita de duas formas. A primeira é assim como está aqui, colocado em cima de uma bancada. Ou, se você preferir, é possível pendurá-lo na parede com o suporte que já vem junto com o produto. O subwoofer não precisa de fios entre ele e a barra, o que facilita bastante. O ideal é deixar ele no chão, mas no canto da sua sala. Sobre as conexões, elas ficam na parte de trás. Aqui temos duas HDMIs, sendo que uma delas serve para conectar na sua TV e a outra serve para caso você tenha algum dispositivo externo que queira conectar, como um notebook, além de uma entrada óptica e USB. Vale avisar que essa porta HDMI não suporta 4K 120 Hz. Então, se você pretende utilizar um videogame de última geração, o ideal seria conectar ele diretamente na porta HDMI 2.1 da sua TV, caso ela possua, que o som vai sair normalmente pela barra. Além disso, ela tem Bluetooth e Wi-Fi Dual Band, que permite conexões sem fios. Alguns serviços que ela é compatível são o Apple AirPlay,
Google Cast, Spotify Connect e Tidal Connect. Mas entre todas essas opções, qual conexão dar preferência? Se a sua TV tiver uma conexão do tipo HDMI e ARC, entre todas elas eu daria preferência por essa, porque garante maior qualidade de som e nenhum delay perceptível. E o segundo motivo é que através do ARC, os comandos mais comuns do dia a dia, como aumentar ou diminuir o volume, vamos conseguir fazer pelo controle da TV mesmo, sem precisar ficar usando dois controles. Além disso, quando você ligar a sua TV, a barra já liga sozinha também. Na parte de cima ficam os botões, que são sensíveis ao toque. Temos o botão para mudar o tipo de conexão e os botões de volume mais e menos. E se você quiser mutar o som rapidamente, é só segurar esses dois últimos botões ao mesmo tempo. Outros comandos podem ser feitos pelo seu controle remoto próprio, que tem um visual mais compacto. Vale comentar sobre esse botão diferente no formato de coração que temos aqui, que traz uma função diferente, que a JBL chama de momento. Você consegue configurar para que sempre ao clicar nesse botão, toque uma playlist em algum serviço de streaming de música, ou então que toque alguns sons como de chuva ou barulhos de mar que estão disponíveis no sistema. Para fazer essa configuração é necessário utilizar o aplicativo de celular chamado de JBL One. Por ele também é possível configurar e calibrar o som da barra, além de permitir atualizações no sistema. Quando eu abri o aplicativo pela primeira vez, inclusive, apareceu que tinha uma atualização para ser feita, e eu só precisei aceitar que tudo ocorreu de forma automática. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como funciona esse botão de coração. Como durante a gravação desse vídeo estão ocorrendo as festas juninas e julinas, eu coloquei uma playlist justamente desse tipo de festa, e quando eu aperto aqui no botão de coração, ele já vai carregar alguma música dessa playlist e já começa a tocar. Inclusive a TV nem precisa estar ligada para essa função funcionar, e se eu quiser, eu posso facilmente mudar. Por exemplo, eu posso vir aqui no aplicativo e colocar músicas de chuva, né? Sons de chuva. Bastante gente gosta de ouvir esse tipo de som na hora de dormir, então já está configurado. E quando eu clicar agora, ó, no botão de coração, ele já começa a tocar esse barulho de chuva, o que é bem interessante e bem prático de configurar. Na parte frontal da barra temos ainda um display que mostra o que está acontecendo em tempo real, o que facilita bastante para fazer os comandos. Se você estiver assistindo um conteúdo compatível com Dolby Atmos, por exemplo, vai avisar nessa telinha. E agora, antes de partir para as conclusões e fazer um resumo sobre o que eu achei da 500 MK2, eu só queria aproveitar e reforçar um convite para vocês. Aqui no canal, além de a gente fazer os vídeos, nós temos um grupo exclusivo lá no WhatsApp. A gente fica monitorando as ofertas e cupons em sites confiáveis, e sempre que aparece uma promoção, seja de soundbars ou outros produtos interessantes, nós sempre te avisamos por lá. Eu vou deixar o link para acessar o grupo fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir também pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E sobre essa soundbar eu posso afirmar que entre todos os modelos 5.1 canais que eu já testei recentemente, esse é com toda certeza o que tem os melhores graves. E não podíamos esperar nada menos que isso quando a gente está falando de um produto da marca JBL. Os graves fortes e presentes são quase que uma assinatura dessa fabricante, então eu acredito que eles acertaram muito em trazer um subwoofer maior que seus concorrentes. Então, se você prioriza os graves, essa vai ser uma das melhores opções disponíveis no mercado atualmente nessa categoria. Além disso, os agudos e médios têm uma boa presença e ganham força nos volumes mais altos. Um outro grande destaque foi a qualidade das vozes, porque mesmo em conteúdos mais agitados, elas não se perdiam no meio dos outros sons, o que infelizmente ainda é comum de encontrar em outras barras dessa faixa de preço. Agora, os detalhes que podem pesar contra a escolha dela é o seu preço, que costuma ser o mais alto entre os modelos 5.1 canais. Então ela não é necessariamente um modelo que aposta no custo-benefício, e sim quer entregar uma experiência um pouco superior. Além disso, não vamos ter recursos de sincronia sonora aqui, que permite manter o som da TV e da barra ativas tocando ao mesmo tempo. Aqui você vai ter que manter apenas o som da própria barra. Mas eu pessoalmente não deixaria de comprar ela só por conta disso, porque geralmente é um recurso que não faz tanta diferença prática, porque a potência de som dos alto-falantes da TV são bem inferiores se comparado à das barras. Without further bloodshed. The Queen has many dragons. Se me perguntasse hoje qual o modelo 5.1 canais eu compraria, eu provavelmente escolheria 500 MK2. Inclusive a barra que eu usava até pouco tempo atrás na minha casa era a versão antiga da JBL 500, por gostar bastante dessa linha da marca. E aqui estamos falando de um modelo mais novo, que está entregando uma experiência ainda mais aprimorada se comparado à minha JBL 500 antiga, com graves melhores e um ajuste mais preciso do som. Claro que se a gente fosse comparar com modelos mais caros, eles podem entregar mais tecnologias, como saídas de som superiores e caixinhas satélite
satélites para você espalhar pela sua sala e com isso você teria um som ainda mais tridimensional. Mas aí vai depender um pouco do quanto você pretende investir, porque esses modelos que entregam essas coisas com boa qualidade costumam ter preços mais elevados. Mas enfim, o vídeo de hoje seria esse. Eu espero que tenha conseguido te ajudar nessa decisão. Se ficou com mais alguma dúvida, é só colocar no campo de comentários. E se você tem uma soundbar da JBL, aproveita para comentar o que está achando da experiência com ela. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!